somos o quarto país do mundo com maior crescimento sénior. A questão depois é como é que vamos viver. Não deixar isto na mão do Estado. Sabemos que há uma política de habitação que não está a funcionar e aqui começa o desafio. Olá, bem-vindos à nossa série de comentários, agora com um novo nome, um nome em português e também com uma nova cadência. Vai passar a ser uma série quinzenal, mas continua a ser o nosso espaço para os membros da Brands Community, também dos nossos embaixadores, onde estão em destaque temas que marcam não só a sociedade, como as empresas ou a economia nacional e do mundo, porque temos embaixadores espalhados também pelo mundo. Hoje tenho o gosto de trazer para esta conversa um dos membros da Brands Community. Estou na presença da nossa Susan Cabeceiras, arquiteta, CEO e fundadora da Conceptness. Olá, bem-vinda! Olá, muito boa tarde, obrigado pelo convite, é um gosto de estar aqui hoje. Susan, assim muito breve, gostaria que nos apresentasse a Conceptness e já agora, como é que ela se diferencia, enfim, no mercado? Sim, a Conceptness nasceu já, vai fazer 14 anos este ano, já com muito gosto. Nós nascemos no mercado para criar os sonhos dos nossos clientes de uma forma sustentável, ou seja, em prol das pessoas, do espaço e do ambiente. Portanto, costumo dizer aos clientes que é desafio-nos que depois vai ter o seu resultado. Estamos muito focados na área business to business e desenvolvemos todos esses serviços junto daquilo que foram as necessidades a 360 graus. Portanto, temos aqui um membro que está aqui, de alguma maneira, também disponível para outros membros da nossa comunidade. Com todo o gosto, sim. O tema que a Susan nos traz é a longevidade, mas a longevidade aqui também nesta perspectiva, na perspectiva da arquitetura, na perspectiva de quem pensa os habitats, no fundo, da sociedade do futuro também, não é? Sim, hoje o desafio é, nós já temos a ciência que já nos desafiou e já permite que tenhamos uma vida muito mais longa, não é por isso que somos o quarto país do mundo com maior crescimento de sénior. A questão depois é como é que vamos viver. Eu quero ter uma boa vida e quero ser feliz, portanto, e aqui começa o desafio. E lanço o desafio de como é que eu vou viver. Eu costumo dizer, não fiquem estressados, não vale a pena estarmos aqui vou ficar ansioso, onde é que eu vou estar, mas comecem a pensar como é que querem usufruir dos seus 60, dos 70, dos 80. Um pouco olhar para os nossos avós, para a nossa família e perceber o que é que eles valorizam, o que é que eu não queria ter. Eu acho que o ideal é começar a checklist de sonhar, de estar. Isto é um pouco o que se faz na arquitetura, é o que é que eu gostaria de estar daqui a 30 ou 40 anos. E acho que é muito importante iniciarmos já esse plano, porque é isso que vai resultar mais tarde. Ou seja, a minha qualidade de vida tem a ver com aquilo que eu me alimento, aquilo que eu faço mais tarde, a minha saúde está toda relacionada com aquilo que eu faço diariamente, então eu também vou pensar no meu pé de meia, no meu segundo recurso e como é que eu quero viver no futuro. Portanto, eu acho que isto é muito importante para uma qualidade de vida e não deixar isto na mão do Estado, porque sabemos que há uma política de habitação que não está a funcionar. Portanto, acho que temos desde já que levantar estes temas e pô-los em cima da mesa. E como é que se pode pensar, no fundo, olhar aqui também para as cidades, para os nossos prédios, os nossos espaços urbanos, com esta visão de que vamos ter 60, 70, 80 e vamos querer continuar a ser ativos e a viver e a usufruir, enfim, dos espaços onde nos movimentamos no dia-a-dia, não é? Sim, eu vejo o habitat como tudo o que está à nossa volta, ou seja, quando eu venho à rua, o que é que eu sinto? E depois, como é que eu vivo, que é o interior do sítio onde eu estou. Isso é a nossa habitação, é a forma como estamos. A primeira coisa que nós nos devemos questionar é: eu quero estar na cidade ou estar no meio rural? Isso é uma das primeiras coisas. A segunda é: eu quero viver sozinho ou quero viver sozinho, mas também em comunidade? Eu posso escolher estar em comunidade ou estar sozinho. Existem imensas formas que acho que muitas ainda estão a ser testadas e medidas. A Europa é um grande exemplo disso, mas a própria América tem imensas soluções de longevidade. Perceber como é que todos nós podemos coabitar nesta nova forma. Já existem grupos a criar a sua casa para os seus amigos, quererem investir no edifício e fazer eles próprios o projeto onde eles vão partilhar o edifício, mas cada um tem o seu apartamento. Portanto, mas apoiam-se uns aos outros, é este o pensamento que está aí de alguma maneira subjacente? É isso mesmo, ou seja, não é isolar-nos porque temos outra idade, é estar em comunidade, é vir à rua e estar em comunidade, mas ao mesmo tempo eu tenho o meu espaço e a minha forma de estar. E isto é muito importante nós pensarmos logo de início do que deixar para que mais tarde sejamos infelizes porque não é bem aquela solução. Neste momento sabemos que o mercado não tem solução.
pensem se querem aos 60 anos ir para um lar, ninguém quer isto. Portanto, as nursery houses estão completamente fora de uso, ninguém quer viver naqueles espaços, então eu quero ter uma boa vida. A minha boa vida vai começar aos 60. Eu vou deixar de trabalhar, ter obrigações, vou passar a ter um espaço onde posso estar, tenho qualidade de vida, mas quero ir correr todos os dias, mas quero estar com os animais, quero ter a minha horta. Tudo isto deve ir para a nossa checklist e a partir daí nós começamos a desenhar aquilo que será o nosso futuro e onde queremos estar. Portanto, é muito interessante este tipo de soluções e onde podemos viver, porque isto vai marcar se vamos viver mais 10, 20 ou 40 anos. Portanto, eu acho que sendo felizes vivemos muito mais anos. E é aqui que aparecem estes conceitos como, por exemplo, as cidades dos 15 minutos? Sim, é isso mesmo. Ou seja, uma coisa é como é que eu quero viver, outra coisa, e eu tenho uma coisa que defendo muito e gostava de partilhar convosco, que é insustentável nós vivermos afastados uns dos outros, porque são novas infraestruturas que têm que ser criadas a nível de custos e o ambiente que estamos a torná-lo muito mais curto, o seu tempo de vida, não é? Então, se nós vivermos em aglomerados, e eu quando digo aglomerado não é todos em cima uns dos outros, é de uma forma bem pensada, temos que deixar de ter cidades centralizadas e concêntricas. O que é que eu quero dizer com isto? É quando eu venho à rua, todos os meus bens essenciais estão disponíveis. Não tenho um cinema, mas tenho vários cinemas. Não tenho uma farmácia, mas tenho várias farmácias. Tenho vários postos de saúde. Ou seja, eu quando venho à rua, em 15 minutos eu tenho que ter todas as minhas necessidades satisfeitas e voltar para casa. Há uma coisa que aprendi numa conferência o ano passado, muito interessante, que é a questão da mobilidade. Quantas vezes, e pergunto isto, nós já vimos uma pessoa sénior a andar de andarilho na rua. Em Portugal não se vê. Cheio de barreiras, não é? Em Portugal não se vê, mas em Espanha isto já acontece. Chama-se as vilas séniores, onde as pessoas, toda a gente se conhece, toda a gente coabita na mesma zona urbana, mas depois cada um tem a sua casa e a sua forma de estar. E, na verdade, o carrinho de golfe serve para distribuir coisas, eles partilham vegetais entre eles, partilham comida entre eles, têm zonas comuns onde possam estar. E isto associado também, já desenvolvi alguns projetos nesse sentido em que as crianças fazem parte deste habitat. O que é que eu quero dizer com isto? Às vezes não temos os nossos avós, mas podemos adotar os nossos avós. E estes próprios avós podem cuidar de nós e das nossas crianças, por isso é que as creches, os centros urbanos devem ter estas duas entidades juntas para que possam coabitar e tornar-nos muito mais humanos, que eu acho que é isto que a arquitetura tem este desafio, tornar tudo muito mais humano. Suzana, e tal como temos as cidades de 15 minutos, também quando se pensa no meio rural, não quer dizer que se abandone totalmente a vida no meio rural, também há aqui depois um conceito que é os tais 40 minutos, não é? Temos que ter as coisas, ou não devemos estar muito afastados, temos que ter pelo menos as coisas ao alcance em 40 minutos, é isso? Sim, está dito pelos médicos que se consegue salvar alguém com ataque cardíaco tendo um auxílio até 40 minutos de distância, ou seja, quando pensarem na vossa nova casa, mesmo que seja meio rural ou o sítio onde vão, avaliem onde é que fica o hospital mais próximo, quanto tempo de carro é que levam até lá, porque isso poderá fazer toda a diferença numa situação urgente que possam ser socorridos. Portanto, todas estas pequenas coisas são juntas quando se faz uma avaliação ou se faz um selo a perceber se aquele espaço existe ou não. É como nós olharmos para um prédio e já existe, e é um projeto que eu gostaria de desenvolver, que é dizer este edifício está adaptado para a longevidade. E o adaptado não é... A casa de banho não tem que ser feia. Eu ainda, o ano passado, falei disto na Semana da Reabilitação. As casas de banho só têm que ser ajustadas a nós. Eu não tenho que ter arestas vivas, eu não tenho que ter espaços que, se eu cair, me vou magoar. Portanto, tudo tem que estar ajustado a que eu possa ter o meu espaço. E isto, até falo por mim, um lavatório que esteja a 90, para mim é bom, mas para outras pessoas é 85. Já isto é uma diferença e na arquitetura atual não se faz esta diferenciação. E é importante nós, quando fazemos um projeto, pensar no todo e ser uma arquitetura para todos, acessível para todos. Quando falo isto da arquitetura do nosso habitar, o habitar no nosso local, falo mesmo das cidades. Elas não são acessíveis e isto é um grande desafio, é transformar a nossa cidade em ser numa cidade de mobilidade, em que todos temos direitos. E há um conceito que também que me lembro desta conferência, da Smart Cities do ano passado, em que diziam: no dia que eu tiver um problema ou que tiver que andar de cadeira de rodas, eu entrei numa prisão em Portugal, porque toda a minha liberdade foi-me retirada. Isto é uma coisa que deve ser muito bem pensada, portanto, acho que é um direito nós termos a nossa liberdade.
Susan, e só para terminar este nosso dar que pensar, de onde é que têm que partir estas propostas? É sobretudo do setor da arquitetura, da construção, da engenharia, ou temos que ter aqui também o Estado mais envolvido nesta mudança dos nossos habitats? Nós, felizmente, temos a Europa com um grande investimento na área da longevidade. Tem uma Carta Europeia em que todas as entidades que queiram fazer candidaturas vão ter muito apoio nesta área, porque é uma área que se tem que investir, mas também o Estado. O Estado é o primeiro a ser responsável por promover, primeiro mudar a legislação, porque isto não é um lar, é uma habitação. Eu tenho alguns clientes que me perguntam qual é a licença, eu digo logo a eles, a licença é habitação, porque é uma habitação diferente, mas continua a ser uma habitação, não é um lar, não é um sítio onde eu vou estar quieta. Portanto, a legislação tem que ser mais flexível, tem que agregar todos estes conceitos de apart-hotel sénior, de vila sénior, de todos estes conceitos que nós podemos ver na área do long living, devem estar definidos na legislação. A partir desse momento vai permitir muito mais investimento e muito mais soluções. Não existem soluções nem para quem é jovem, nem para quem é sénior em Portugal. Portanto, eu acho que vamos viver bem a partir dos 60, mas temos que saber aonde, ainda falta esse desafio. Nem de propósito, eu vinha hoje a ouvir a rádio em que há uma publicação semanal que traz um artigo. A visão, sim. Que fala dos teenagers, sim, não é? Somos nós. Os teenagers agora somos todos nós. Portanto, é para estes teenagers que se tem que construir este novo mundo, não é? Porque, na realidade, vamos continuar a ser ativos, mas temos, obviamente, a idade com algumas limitações que irão, aos poucos, também trazer-nos, obviamente, esse desafio. Susan, muito obrigada. Antes de terminarmos, quero aqui uma sugestão de cultura e lazer, já agora, para deixar aqui também algo que ajude o espírito da nossa comunidade a inspirar-se, passo o pleonasmo, em algo mais criativo. Olha, eu queria partilhar um livro que comecei a ler ontem e acabei por dormir bastante menos porque adorei. É o Pense e Fique Rico. Acho que é um livro que toda a gente conhece, mas depois de começar a ler, percebemos que realmente podemos ir muito longe se a nossa mente o quiser. Portanto, eu acho que com este tema e Pense e Fique Rico, de uma forma positiva, se nós tivermos essa mentalidade, vamos mais longe. Susan, muito obrigada mais uma vez por nos ter deixado este tema de longevidade a dar que pensar aqui para a nossa comunidade. Até breve. Quanto a si, já sabe, pode acompanhar estes nossos comentários agora de 15 em 15 dias no Brands Channel. Como sempre, agradeço-lhe a preferência.